A maioria das pessoas acredita que a morte é um fim violento, um algo sombrio. E em Lord of Mysteries, apenas um poder. Mas isso é um erro. O caminho da morte não começa matando ninguém. Ele começa quando você aceita que algo já terminou e insiste em continuar mesmo assim. Cada sequência desse caminho não é só uma habilidade a mais, uma filosofia a mais. É uma forma específica de existir diante do fim. E aí, meus manos, aqui é o GP. Bem-vindos ao Labirinto Secreto. Hoje nós vamos desmontar o caminho da morte, como ele realmente é. Um processo metafísico, psicológico e existencial, onde cada sequência representa um nível de compreensão da realidade, blá 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 blá, que nem nos meus outros vídeos sobre os caminhos. Em Lord of Mysteries, ninguém enlouquece por ter poder demais. As pessoas enlouquecem por não entenderem o que se tornaram, ou por não conseguirem aceitar o fim. Em Lord of Mysteries, o caminho da morte nunca foi sobre poder. E definitivamente nunca foi sobre matar. O caminho da morte não acelera, ele desgasta. Primeiro o apego ao corpo, depois o apego à continuidade, depois o apego à escolha, até que reste apenas aquilo que não insiste mais em existir. E quando alguém chega ao final desse caminho, não se torna um carrasco, não se torna um juiz, não se torna um monstro. Torna-se o ponto onde as coisas param de pedir para continuar. Se você quer que eu continue trazendo esses vídeos de Lord of Mysteries, já deixa o like e se inscreve no canal. Então, bora! O caminho da morte começa onde a maioria das pessoas se recusa a permanecer. Não no ato de morrer, mas no que sobra depois. O colecionador de cadáveres não é alguém obcecado pela morte. Ele é alguém que não projeta mais significado onde ele já se esgotou. Um cadáver não carrega intenção, não carrega promessa, não carrega destino. Ele é matéria que já cumpriu sua função. E é exatamente isso que essa sequência força o Beyonder a aceitar. Aqui, a morte ainda não é metafísica. Ela ainda não é espiritual, ela é brutalmente material. O frio, a rigidez, a decomposição, o colecionador aprende, antes de qualquer autoridade, que o corpo já não é tão sagrado assim, que a matéria não é sagrada, mas também não é repulsiva. Reverência excessiva é apego, nojo é negação. Ambos são incompatíveis com o caminho. Essa sequência existe para destruir a ilusão mais básica da mente humana, a de que o corpo merece continuar incorporando depois que tudo já terminou. Por isso o nome não é observador da morte, nem estudioso dos mortos. É colecionador, coletor. Não há drama nisso, não há cerimônia. Há função. O colecionador de cadáveres lida com os restos porque alguém precisa lidar. E quanto mais cedo Beyonder entende que lidar não exige emoção, mais cedo a mente começa a se alinhar com o fim. Essa sequência não ensina a matar, ela ensina algo muito mais desconfortável, que às vezes o que morreu não precisa de luto, não precisa de memória, não precisa de sentido. Precisa apenas ser reconhecido como algo que já acabou. E enquanto essa compreensão não existir, nenhuma sequência acima pode ser considerada estável. Se o colecionador de cadáveres aprende a lidar com o que acabou, o coveiro aprende algo mais difícil. Nem tudo que termina pode permanecer exposto. Aqui, o caminho da morte dá o primeiro passo além do corpo, não para o espiritual, mas para o ato de encerrar. Um cadáver deixado à vista apodrece, não apenas fisicamente, ele apodrece o ambiente, a memória, a mente de quem passa por ele. O coveiro existe para impedir isso. Enterrar não é um gesto simbólico, é uma correção. O coveiro não honra, não lamenta,
não presta tributo. Ele remove. Remove da superfície, remove do cotidiano, remove do mundo dos vivos aquilo que já não pertence mais a ele. E aqui surge uma lição silenciosa do caminho da morte. Não finalizar é uma forma de violência. Manter os restos à vista é insistência. Insistir é negar o fim, e negar o fim corrói tudo ao redor. Por isso o coveiro não escolhe quando agir, ele age porque é necessário. Ele aprende que o repouso não é misericórdia, é estrutura. Nada aqui fala de espiritualidade elevada, nada aqui fala de transcendência. Fala de organização do mundo após a perda. O coveiro entende que a morte não resolve tudo sozinha. Ela precisa ser concluída corretamente. E enquanto algo que morreu ainda ocupa espaço, o caminho da morte não avançou. É nesse ponto que o Beyonder começa a compreender algo essencial. O fim não é um evento, é um processo. Depois de enterrar o que podia ser enterrado, algo permanece. Nem todo fim é limpo, nem toda morte encerra tudo. O médium espiritual surge para lidar com isso. Aqui, o caminho da morte deixa o terreno do visível e entra no resíduo. Não o resíduo físico, o resíduo da intenção. Espíritos não existem porque querem continuar. Eles existem porque algo não terminou corretamente. Uma palavra não dita, uma decisão adiada, um apego que não soube cessar. O erro do iniciante é tratar essas vozes como revelação. O erro do curioso é tratá-las como verdade. O médium espiritual não comete nenhum dos dois. Ele escuta sem se inclinar, comunica sem se envolver e encerra cada contato como quem fecha uma porta. Aqui, o caminho da morte ensina algo preciso. Toda comunicação precisa ter um fim. A voz que permanece tempo demais deixa de informar e começa a corroer. Por isso o médium não idolatra espíritos, não os teme e tampouco os despreza. Ele entende que os espíritos são ecos, e ecos não devem se tornar companhia. Essa sequência não testa poder, ela testa limite. Saber ouvir é fácil, difícil é saber quando parar. E enquanto o Beyonder não aprende a encerrar até mesmo a comunicação com o morto, o caminho da morte não permite que ele avance. Porque o que não sabe se despedir, inevitavelmente enlouquece tentando escutar para sempre. Ouvir não resolve tudo. Alguns espíritos não precisam ser escutados, eles precisam ser conduzidos. É aqui que o caminho da morte muda de peso. O guia espiritual não pergunta se a alma está pronta. Ele decide quando ela precisa ir. Essa sequência abandona qualquer ilusão de gentileza. Guiar não é consolar. Guiar não é acompanhar. Guiar é assumir a responsabilidade por um destino que não é seu. O erro seria confundir isso com crueldade, mas o caminho da morte deixa algo claro. Neutralidade não é omissão. Permitir que uma alma permaneça perdida é abandono. Manter um espírito vagando é prolongar a falha do encerramento. O guia espiritual aprende a exercer autoridade sem emoção, não por frieza, mas porque a emoção distorce decisões. Aqui, o Beyonder começa a entender que a morte não é um acontecimento isolado. Ela é um fluxo. E fluxos não pedem permissão. Essa sequência é o primeiro ponto em que o caminho exige algo perigoso: decidir pelo outro. E quem decide sem compreender o peso do fim não enlouquece por excesso de poder, enlouquece por culpa. Por isso, o guia não cria vínculos, não carrega histórias, não olha para trás. Ele conduz e segue. Porque no caminho da morte, acompanhar demais é apenas outra forma de impedir que algo termine. Conduzir já não é suficiente. Chega um ponto em que o problema não é para onde algo vai, mas se deveria atravessar. O porteiro não lida mais com almas perdidas, ele lida com fronteiras. Aqui, o caminho da morte deixa de ser movimento e se torna separação. Vida e morte deixam de ser estados confusos, elas passam a ser espaços distintos. E alguém precisa decidir onde termina um e começa outro. O porteiro não escolhe por preferência,
Ele não pesa histórias, não considera súplicas. Ele mantém o limite, porque toda vez que uma fronteira falha, o caos não vem do além, vem dos vivos. A compaixão excessiva abre portas erradas. A hesitação mantém coisas que já deveriam ter passado. Essa sequência ensina algo extremamente desconfortável. Neutralidade exige rigidez. A porta não explica, não negocia, não volta atrás. Ela apenas cumpre sua função. O porteiro começa a entender que o maior perigo não é a morte atravessar para o mundo dos vivos, mas os vivos se recusarem a deixar algo morrer. Aqui, o Beyonder aprende a vigiar, não por paranoia, mas porque um limite relaxado deixa de ser um limite. E quando não há separação clara, nem a vida nem a morte funcionarão corretamente. O caminho da morte exige, neste ponto, que o Beyonder aceite algo definitivo. Não é possível proteger tudo, e não é desejável permitir tudo. Existir como porteiro é aceitar que algumas coisas simplesmente podem passar e outras não. Aqui, o caminho da morte começa a se voltar contra o próprio Beyonder. Até agora, o fim foi algo externo: corpos, espíritos, travessias. Na sequência 4, a morte se torna recorrente. O imortal não existe para vencer a morte. Ele existe para provar o que acontece quando alguém insiste em continuar. Morrer uma vez ensina pouco. Morrer muitas vezes ensina o essencial. Memórias se fragmentam, identidades se dissolvem, a continuidade deixa de ser confiável. O imortal aprende da forma mais cruel possível que existir demais é uma forma de decadência. Cada retorno apaga algo, cada ressurreição desgasta o que ainda restava de coerência. E é aqui que o caminho da morte deixa algo claro. A eternidade consciente não é um prêmio, é uma punição silenciosa. O imortal não guarda vidas passadas como troféus, ele aprende a soltá-las. Porque quem tenta preservar tudo, acaba se perdendo de si mesmo. Essa sequência força o Beyonder a abandonar a ilusão de um eu contínuo. O que permanece não é identidade, é função. O imortal não vive para sempre. Ele morre repetidamente até compreender que persistir não é o mesmo que existir. E quando essa compreensão se estabelece, o caminho permite o próximo passo: deixar de retornar e começar a apenas atravessar. Depois de morrer muitas vezes, algo finalmente se perde: a necessidade de voltar. O barqueiro não retorna, ele não permanece, ele transita. Aqui, o caminho da morte abandona qualquer vestígio de identidade fixa. O eu já não é o centro, é apenas um ponto móvel dentro de um fluxo inevitável. Vida e morte deixam de ser opostas, elas se revelam como margens do mesmo rio. O barqueiro não decide quem merece atravessar. Ele não escolhe passageiros, ele não altera o destino do trajeto. Ele conduz porque o movimento precisa acontecer. Essa sequência elimina o último apego humano relevante, a ideia de intervenção. Salvar demais quebra o fluxo, condenar demais distorce o percurso. O barqueiro aprende que agir além do necessário é tão prejudicial quanto não agir. Por isso ele não julga, não hesita, nem se envolve. Ele apenas mantém o curso. Nesse ponto, o caminho da morte já não tolera emoções como culpa ou compaixão excessiva. Esses sentimentos pertencem a quem ainda acredita que poderia ter feito diferente. O barqueiro sabe que o rio não negocia. E ao se tornar parte desse trânsito contínuo, o Beyonder deixa de definitivamente ser alguém e passa a se tornar algo que acontece. Quando isso se completa, o caminho permite o próximo salto. A morte deixa de ser experiência, ela se torna escala. Quando a morte deixa de ser passagem, ela se torna sistema. O cônsul da morte não lida mais com destinos individuais, ele lida com volumes. Aqui, o fim não é íntimo, é estrutural. Cidades silenciam, territórios apodrecem, populações inteiras deixam de ser histórias e passam a ser números. E isso não é crueldade, é escala.
O erro fatal nessa sequência não é destruir demais, é sim importar demais. Aquele que ainda enxerga rostos onde deveria enxergar padrões não suporta o peso da autoridade. O cônsul aprende que a morte em larga escala exige distanciamento absoluto. Não porque ela seja indiferente, mas porque qualquer emoção distorce decisões irreversíveis. Aqui, governar é finalizar corretamente em massa. Não existe heroísmo, não existe tragédia pessoal, existe a administração do fim. O cônsul da morte entende que a ordem e extinção não são opostos. A ausência de fim é que gera colapso. E quanto mais alto o caminho avança, mais claro fica que a morte não é um evento. Ela é infraestrutura. Quando essa compreensão se estabiliza, o caminho permite algo ainda mais extremo. Não apenas administrar a morte, mas desgastar a própria existência. Aqui a morte deixa de ser ação, ela se torna desgaste. O imperador pálido não precisa matar, ele enfraquece a existência até que ela pare sozinha. Cores desaparecem, símbolos perdem sentido, significados se dissolvem sem resistência. O mundo não entra em colapso, ele apenas falha em continuar. Essa sequência existe para destruir a última ilusão possível, a de que conceitos são eternos. Nem a vida, nem a identidade, nem mesmo a morte, tudo pode se esgotar. O imperador pálido não reina pela força, ele reina pela inevitabilidade. Sua presença não oprime, ela cansa. Pensamentos ficam lentos. Vontades perdem impulso, até o desejo de resistir se torna fraco demais para existir. Aqui o caminho da morte revela sua forma mais pura. Não a aniquilação violenta, mas o desbotamento absoluto. O imperador não apaga o mundo, ele permite que o mundo perceba que já não há energia suficiente para continuar sendo algo. Quando essa compreensão se fixa, o caminho alcança seu ponto final. Não acima, não além, mas após tudo. A morte não decide, ela não executa, ela não intervém. Ela é o ponto onde todas as coisas naturalmente chegam, quando já não existe mais motivo para continuar. Na sequência 0, até memórias morrem, até conexões se desfazem, até a marca de algo ter existido se apaga. Não resta vazio, resta repouso. A morte não é o silêncio violento, é o silêncio que surge quando tudo o que precisava ser dito já foi. Ela não observa o mundo terminar. Ela é o estado no qual o mundo não precisa mais acontecer. E por isso, no fim do caminho da morte, não existe vitória, não existe derrota, não existe transcendência gloriosa. Existe apenas o fim concreto de todas as coisas. Do colecionador de cadáveres à morte, o caminho da morte não ensina a destruir, ele ensina a não insistir. Cada sequência remove algo que o ser humano acredita indispensável: o corpo, a continuidade, a escolha, a identidade, o significado, até que reste apenas aquilo que não força mais a própria permanência. O erro comum é achar que esse caminho leva ao vazio, mas o que ele revela é outra coisa. A maior fonte de sofrimento não é o fim, é a tentativa constante de impedir que algo termine. O caminho da morte existe porque o mundo precisa de encerramentos corretos. Sem eles, tudo apodrece. Sem eles, nada descansa. E quando esse caminho é percorrido até o fim, não surge um tirano, nem um carrasco, nem mesmo um deus vingativo. Surge apenas o ponto onde as coisas finalmente param de pedir para continuar. Isso não é crueldade, é estrutura, é ordem. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like. Ele ajuda o conteúdo a alcançar quem já anda perto desses temas. Se inscreve no canal para continuar explorando o Lord of Mysteries nesse nível de profundidade. E comente aqui embaixo. É realmente uma dúvida. Eu pretendo até fazer um vídeo sobre isso no futuro.
Qual caminho você acha mais perigoso, não pelo poder, mas pela forma como ele destrói a mente de quem o percorre? Destruir seria uma palavra forte, mas como que ele molda a mente do indivíduo? Pode ser um caminho que eu já fiz ou um caminho que ainda posso fazer no futuro. Mas é isso. Eu sou o Gepei e até uma próxima vez.